Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas que vocês já conhecem e hoje a gente vai falar sobre o descarte de resíduos sólidos. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, hoje nós vamos voltar a falar sobre um assunto muito importante do dia a dia do condomínio, que é o descarte de resíduos sólidos. Outro dia eu chamei de lixo, tomei uma puta bronca, então vamos tratar da forma correta. É um desafio para os síndicos, existem várias normas, várias regulamentações, isso implica em AVCB, implica em um monte de coisa, a gente vai tentar tratar esse assunto da melhor forma possível aqui. Carlos, você quer começar? Vamos lá, vamos Canta lá. a musiquinha, Carlos. Não sei, não tem a letra, então eu deixo você fazer a parte de trilha sonora. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Bom, usando a terminologia técnica que o nosso amigo Nos trouxe. Rogério já falou, que não é lixo e sim resíduos sólidos. Gente, esse realmente é um grande desafio para qualquer condomínio. Principalmente porque agora, e até por uma questão ecológica, né, já existe, já está mais do que assim, internalizado na mente das pessoas de que deve haver reciclagem de lixo, você poder separar determinados tipos... Lixo não, de resíduos. Vulgo, vamos usar Gente, vulgo. desculpa, eu vou no vulgo também. Vulgo lixo. Você tem que ter separação de... Por exemplo, vai descartar remédio, vai descartar baterias, vai descartar óleo de cozinha, vai descartar papel, papelão, lâmpadas. Enfim, para tudo você tem algum tipo de norma para você seguir, para você também aproveitar e ajudar o planeta Terra, né? A gente agradece, os seres vivos agradecem. Mas um dos pontos que eu considero mais críticos, principalmente para condomínios mais antigos, é justamente a área para você fazer esse descarte. Por quê? Condomínios mais antigos, se a gente lembrar, eles não eram muito famosos por áreas comuns, né? Grandes, espaçosas. Então, você tem já aí um grande desafio, que é como você fazer esse descarte seletivo e em que área física você vai colocar isso no condomínio. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso ao vivo e a cores. Mesmo os condomínios grandes, mais novos, condomínios clubes, que tem várias torres, quando você vai olhar a área lá de descarte de lixo, você fala, nunca que uma área dessa vai... Carlos. A pessoa que determinou isso não tem a noção do que né? Nós implantamos um condomínio em 2021, 2020 ou 2021, não me lembro ao certo. Eram 200 unidades privativas residenciais e 5 lojas. Não estou exagerando. A área destinada para lixo tinha 1,5 m por 1,5 m. É uma vergonha. Cristo. Infelizmente, os arquitetos aí que fazem os projetos de condomínios, eles não têm noção ou nunca moraram em condomínio, e é uma vergonha, inclusive, porque não saber aonde vai descartar algo que é intrínseco em todos os lugares do mundo, que são os resíduos, vulgo lixo, é um absurdo. E aí sobra para nós, síndicos, termos que fazer projetos e construção de lixeiras, muitas vezes sem noção, sem espaço, inclusive, porque deveria ter sido planejado antes. E aí como é que fica? A questão do lixo é uma questão de sustentabilidade, de ecologia do ecossistema condominial, e é uma responsabilidade de todos nós. Essa que é a grande verdade. A questão é responsabilidade. As pessoas só pensam em consumir, mas elas não têm a responsabilidade de pensar como é que eu vou descartar aquilo que eu estou consumindo. Porque sim, os resíduos orgânicos, vamos dizer assim, que é o tal do lixo comum. A questão dos recicláveis, que aí os entram só como recicláveis e nem é mais lixo, é recicláveis. O que eu vou fazer com isso? Cabe a todos nós
E aí, obviamente, o síndico, representando os moradores dentro de um complexo condominial, trazer as formas corretas para tanto. O que a gente não pode aceitar hoje como normal é entender que isso só é competência das autoridades públicas. Não é uma responsabilidade somente das autoridades públicas, mas de todos nós. Vejam, dentro de um condomínio onde a gente fala em direito privado, normas privadas, interesses privados, a gente tem que trazer mecanismos de conscientização dentro dos prédios. Hoje não basta só falar assim, vamos construir uma lixeira, vamos verificar como é que esse lixo vai ser transportado para fora do condomínio da edificação, para que as questões trabalhistas, exatamente, né? Exato. Entram as questões trabalhistas, muito bem colocado, Rogério, inclusive, porque vamos verificar, será que o funcionário vai receber insalubridade por isso? De que forma que esse lixo está sendo descartado? Hoje a gente percebe que as pessoas jogam tudo no mesmo balaio. É lixo de cozinha, é reciclável, é resto de remédio, é máscara nas épocas de Covid. E o funcionário, pobre funcionário, coitadinho, ele obviamente vai pegar tudo aquilo dentro de um saco, às vezes muito mal acondicionado, inclusive, ele não sabe o risco que ele vai ter. Recentemente, num dos meus prédios, a gente teve descarte de agulhas descartadas de forma inapropriada que perfuraram o braço de um morador. Aí era resto de cascas de batata de morador, por quê? Porque o morador gentilmente foi pegar o saco de lixo. Eu passei por isso dá um belo. E foi colocar no container de lixo, container vazio, e os lixos espalhados no chão. Os moradores, eles não têm a vergonha na cara de poder levantar um braço para jogar e arremessar no lugar certo. É interessante, Ivan, você comentar. Aconteceu esse incidente. O que tem que fazer com o funcionário depois? É um puta transtorno. É um baita de um transtorno. Você tem que mandar o cara para esses setores de imunologia. Para que ele tome vacinação, tratamento. Tratamento antiviral. Ele toma uma semana de retroviral. Você não sabe o que tem. Não sabe o que tem. Pessoal, vocês sabem onde tem que jogar agulha? Junta todas. Numa caixa papelão, fechado. Ou se você não acha nenhuma, se você não acha nenhuma, vai num posto de saúde. Entregue lá. Entrega ali que eles vão dar uma destinação específica. Questão de remédios, a mesma coisa. Teve um caso, o morador jogou vários vidros, aí separados os vidros, mas o remédio juntos. E arremessou, no chão, com tudo. Tinha ali o quê? Remédio. O funcionário, nesse caso já foi funcionário, ele teve contato com questão também medicamentosa, que trouxe alergia à pele dele. E, obviamente, tudo monitorado por câmeras, tá, gente? Todo mundo foi advertido, multado, mas vejam, tudo monitorado. E quando não é monitorado? Pra quem que você vai perguntar? Porque quando você ainda consegue perguntar o que era aquilo outro, você consegue trazer uma solução melhor. A realidade é, o que é que está sendo descartado? Por que está sendo descartado num lugar como se fosse um balaio de gato? Por que não separar se é que efetivamente os condomínios trazem isso? Não trazem, síndicos, aí vai a advertência. Containers com identificação apropriada para onde vai a destinação de determinado resíduo. Para que fique isso claro. O problema ainda maior é quando você tem tudo isso, uma lixeira perfeitamente instalada, com tudo aquilo que você imagina que uma lixeira possa ter, por exemplo, papel toalha, um álcool em gel ali para a pessoa já poder fazer, lugar apropriado, limpo, poder lavar, ter tudo certinho, e o morador faz tudo errado. A gente percebe pessoas jogando caixas de fogão, de máquina de lavar inteiras na lixeira e tá nem aí, não é capaz de dobrar a caixa, desmontar, fazer tudo bonitinho. O povo não consegue nem fechar o tambor. Respingo de churume, não é churume? Churume no elevador, entende? Infelizmente, aí a gente trabalha também com a falta de educação de algumas pessoas. Educação maior. Educação. Bom senso é uma palavra muito vaga, né? Educação e respeito. Aí eu acho que é educação e respeito e pelo urbanidade. próximo. Então, eu acho que esse aspecto leva também a uma outra situação que eu acho que está diretamente ligada e que já eu passei por isso. Infelizmente, eu tive que tomar uma ação não apenas contra o morador, que a gente conseguiu identificar pelas câmeras, mas eu acabei tomando também uma ação disciplinar com o funcionário, apesar dele ter se ferido, porque ele não estava usando os benditos EPIs, as luvas, aquelas luvas, né, adequadas para recolhimento de lixo.
E era um funcionário que já tinha sido advertido verbalmente, já tinha sido orientado, enfim. Ele cortou a mão por conta de um saco de lixo com vidro que ele foi pegar e tinha vidro e simplesmente ele cortou a mão, né? Levamos para o pronto-socorro, levou 3 ou 4 pontos na mão, tal, soltamos comunicado, desancando a irresponsabilidade das pessoas que jogam vídeo assim, tal, mas eu acabei depois, chamei o funcionário e falei o seguinte, olha, a parte o fato de que você se machucou porque uma pessoa foi responsável, você também tem responsabilidade. Sim, é verdade. Você deveria estar usando a luva de proteção justamente para evitar isso. Muito bem colocado. É com dor que eu faço isso, mas eu tô te dando uma advertência, porque a gente já falou com você várias vezes, você já foi orientado e você não... seu Carlos, mas é que dá calor. Eu falo assim, não importa. Não, e resguardar o condomínio. Você não precisa colocar a luva toda hora, é só quando você estiver recolhendo o bendito lixo, né? Eu vi que a Priscila fez uma anotação aqui, a questão de reciclagem. Eu queria que você falasse sobre isso, pra gente meio que finalizar essa parte de reciclagem, que eu acho que para todo mundo é muito claro que isso é fundamental. Depois eu queria trazer a discussão um pouco para a questão legal, a questão de normas, essas coisas, porque isso também influencia muito. Assim, se você tiver se você tiver alguma dúvida a respeito de separação de lixo, do que pode, o que não pode aí, pergunta para uma criança. Eles vão saber te responder. Não, é verdade. Eles têm uma fluência nesse assunto que é impressionante. E lembra, a gente vê várias propagandas... A não ser uma criança com pais sujinhos. Isso, Não, mas na escola eles explicam muito bem. Sim, entendeu? Eles conscientizam. E essa conscientização, a gente vê em propagandas na televisão, na internet o tempo inteiro. Então, aquela frase, né? Reduza. Recicle, reuse. Reutilize. Recicle. Repense. Voltando à história que eu estava falando, a gestão de lixo é uma determinação da prefeitura, né? Não uma determinação que eu queria falar, uma responsabilidade municipal, né? Então, cada prefeitura tem a sua regulamentação, e aqui em São Paulo, que é onde a gente atua, a gente tem uma série de questões, né? Condomínio misto, condomínio comercial, que são grandes geradores, você tem que contratar empresas para fazer o recolhimento e tal. E hoje em dia, as empresas que são grandes produtoras também, elas são obrigadas a fazer a logística reversa. Então, se você compra, por exemplo, a gente está aqui num estúdio de gravação, tem a câmera aqui, tem uma bateria de lítio, provavelmente. A empresa que fabricou essa bateria, ela é obrigada a ter uma logística reversa para essa bateria. Então, hoje em dia, tem a questão do Instituto Muda, que está muito forte aqui em São Paulo, fazendo as questões de condomínio, e eles são patrocinados por empresas, e esse patrocínio nada mais é do que a obrigação que essas empresas têm de fazer essa logística reversa. E os condomínios também já possuem a sua responsabilidade. Condomínios com mais de 50 unidades privativas são obrigados, não é uma faculdade, a fazer a gestão dos recicláveis dentro dos empreendimentos. Sim. Shoppings, lojas comerciais e condomínios. A lei, já traz lá mais de 50 unidades privativas, é uma obrigação. Sim, é isso. E além disso, né, tem a questão do como tratar esse lixo internamente, né? Porque lá atrás era muito comum, para quem mora em condomínio há muito tempo, que os latões de lixo ficassem nos corredores. Verdade. Nas rotas de fuga. Nas rotas de fuga. Hoje em dia, isso é proibido pelos bombeiros, né? E tirar isso de condomínios mais antigos foi um desafio. E muitas vezes, para quando é a primeira gestão de um síndico profissional, ainda é um desafio. Porque a gente não fecha o olho e paga para ver se vai dar errado, né? A gente precisa que as coisas estejam dentro da legalidade. Se você tem uma obstrução na rota de fuga, que seja um latão de lixo, e ocorre um incêndio, se essa pessoa fica impedida, por exemplo, porque ninguém pensa, né, que vai falar, tá ali a lata de lixo, a hora que for correr eu desvio. Mas vai estar cheio de fumaça,
ou pode ser um cadeirante que vai passar, porque geralmente... A pessoa pode tropeçar, a pessoa no desespero, ela tropeça, cai, todo mundo que vem atrás cai em cima dela. Exato. As pessoas não imaginam o nível de risco. Desespero. Né? Não, e se isso tiver tomado por fumaça, que você precisa sair, que você não está enxergando? E o cadeirante, ele tem o direito, né, de passar, igual todo mundo, né? Ele não é... Acessibilidade. E a mesma coisa, eu digo não só pro lixo, só fazer um parênteses, pros capachos, que a galera acha super legal deixar os capachos no meio do caminho, mas eles também podem atrapalhar um cadeirante, um idoso ou qualquer... Porque qual era o modus operandi, né? Ainda tem muito disso. A gente sabe, quando a gente paga a taxa FEPOM, o bombeiro tem 1-2 dias para ele vir fazer a vistoria. O que o síndico faz, ele manda as pessoas retirarem até que seja os latões ou as obstruções, até que seja feita a vistoria e depois você coloca. Só que desculpa te Não, vai lá, eu ia chegar nisso. nisso. Esse síndico que faz isso, ele não tem a ideia do nível de absurdo que ele está fazendo. É um bestalhão. Porque, meu amigo, se você faz isso... Melhor elogio que você pode falar. Se um dia acontecer algum acidente... Você é responsabilizado criminalmente pelo problema. Nenhum morador vai te defender. Ninguém vai te defender. Ninguém vai dizer falar, não, eu que pedi pra colocar. Então, lembra que a responsabilidade repousa em cima dos seus ombros. E mesmo que falar, não vai adiantar nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. No condomínio que a gente mora, passou por isso. Da primeira vez, colocaram os latões de volta. Eu sempre briguei muito, porque isso também... As pessoas não têm senso, jogavam fralda suja, sem colocar no saquinho, no corredor. Isso sempre foi uma bandeira muito forte minha. E quando nós entramos, quando a gente estava passando pelo processo de renovação do AVCB, a síndica tinha mandado tirar todos os latões. E aí o zelador falou para mim, não, mas tá tudo guardado. Depois que eles fizerem, a gente volta. Eu falei, não vai voltar. Os corredores vão ficar livres. Isso foi uma fonte de reclamação... Até na minha casa, a moça que trabalhava na minha casa falava, agora a gente tem que descer lá embaixo pra colocar o lixo. E eu só, né? Preguiçosa. Eu só assim, culpa minha. Mas foram 2 anos de reclamação. Foram 2 anos que eu fui síndica. Mas 4 meses que o outro síndico deve ter escutado essa reclamação também, mas ele não cedeu. Que bom. E aí houve um incêndio no condomínio. Ah, você Olha ficou... isso, Nossa, gente. foi. Mas uma coisa... E aí nunca mais. Nunca mais ninguém reclamou, né? Uma coisa assim, se você mora numa casa fora de condomínio, onde você tem que deixar o lixo? Dentro da sua casa. Você tem os horários para colocar o lixo na rua. Põe o lixo na calçada toma no dia multa. que não seja do caminhão passar pra você ver o que acontece. Você toma uma multa. Por que morando num apartamento, num condomínio, numa casa de condomínio que seja, por que você não pode ter uma área para reservar esse lixo? Exato. Por que você tem que transferir essa responsabilidade para o condomínio? Né? Perturbando os vizinhos. Exato. Você quer uma comodidade... em detrimento ao outro, né? Em detrimento à regra, à norma, né? Então não faz sentido. É complicado isso. É o direito umbilical, mais uma vez. Sempre, né? Vergonha. Sempre. Mas essa questão do lixo é uma questão muito, muito importante, né? Porque do resíduo, né? Hoje em dia, a nossa cultura, né? Pô, quando a gente nasceu, quando a gente era criança, adolescente, isso não existia muito, né? Quem falava em reaproveitamento do lixo era... de louco. Chamar de louco, de abraçador de árvore, essas coisas, né? Tipo, hoje em dia não, isso é fundamental para que a gente consiga manter a saúde no planeta, mínimo, né? Um ecossistema saudável. Sim. A gente já bateu em 8 bilhões de pessoas no planeta. Pois é. se a gente não aprender a fazer a nossa parte... Imagina 8 bilhões. Vamos levar pra onde? Pra quem tiver dúvida, entre no YouTube e procure Ilha do Lixo. Né? Do Oceano Pacífico. É do Oceano Pacífico. É uma coisa assim de você olhar e falar, assustador. meu Deus E do céu. É assustador. Além desse, tem um documentário brasileiro também, que chama Ilha das Flores, que é maravilhoso. É sobre lixo também.
até o Paulo José, que é o narrador, é fantástico. Então, assim, o que o Carlos falou, são 8 bi de pessoas. Imagina se cada pessoa resolve pegar um saquinho de lixo e jogar no rio. Imagina o que isso vai virar. Ou colocar, seja lá onde for, ou pegar uma bateria de celular e arremessar no oceano. É uma vergonha. Gente, outro dia eu estava ali na Faria Lima. E aí, num carro da frente, eles jogando latas de Coca-Cola do carro. É inacreditável que ainda Quando eu vi Então, mas né? isso era comum, né? Hoje em dia... Hoje é mais raro. Cigarro vejo, sei, comumente, mas a família inteira jogando as latas de Coca-Cola. Foi o Jânio que proibiu, né? Na avenida, eu não pensei, meu Deus do céu, não é possível que eu esteja vendo isso. Então. Eu comecei a buzinar, passei o carro e falei, vocês são todos uns porcos imundos, vergonha alheia. Aí eles começaram a olhar, fecharam o vidro, correndo de vergonha. Porque é gente que já faz parte do comportamento intrínseco daquele ser humano. Mas, mas antigamente não era uma questão que saltava aos olhos. Não. Você poderia ver isso 20, 25 anos atrás e achar uma coisa normal. Achar porco, mas não ia ter essa reação que você teve. Sim. Então, assim... Por mais que eu cada vez menos... Estamos evoluindo. Por mais que cada vez menos eu acredite que a gente vai ser uma humanidade melhor, mas assim, em alguns pontos a gente está evoluindo. Vou me dar como exemplo. Eu, quando era mais novo, meus 20 anos, eu fumava. Jogar bituca no chão era comum. Direto, né? Direto. Tô falando de 35 anos atrás. Hoje... Se eu vou, por exemplo, no drive-thru pegar um milkshake, o canudinho vem num papelzinho. Eu tiro o papel, eu amasso e coloco ali do lado. Eu não consigo até no bolso. Pegar um pedacinho de papel que eu sei que é totalmente reciclável, que a chuva vai desfazer aquilo. Eu não consigo jogar aquilo ali pela janela, gente. Olha, eu vou falar, olha como muda a tua cabeça, a visão das coisas. Muda tudo. Olha, tem uma propriedade aqui em São Paulo que o meu quintal é a represa Billings. É bem na barragem, água limpa, que é a água que a gente bebe, que é a água que a gente consome. Agora a represa tá bem cheia, então não se forma uma prainha ali pra gente poder ter acesso à represa. Então só é a água pura, né? Ainda bem que tá bem cheia, sinal de que tá chovendo, enfim. Mas quando ela tá mais baixa, o que vocês não fazem ideia de quanto lixo que vai chegando às margens. Eu tento sempre trazer a questão de conscientização na minha casa e sempre que posso, meu filho participa disso. A gente pega sacos ali e vai recolhendo todo o lixo em volta ali da represa e as margens. Tem gente que olha pra minha cara e fala, o quê? Você agora virou lixeira? Recolhendo o lixo da frente da casa dos outros? Aí eu falei, bom, aqui não é questão de lixo da casa dos outros. Aqui é o planeta que eu decidi morar. Não tem, por falta de opção, né? Por falta de opção. Não tem outra opção. Né? Então, que eu decidi morar e eu tô fazendo a limpeza que eu entendo que é pro futuro da humanidade, meu presente hoje. Então, a gente ainda é criticado por fazer a limpeza de ambientes que todos deveriam ter a consciência de resolver e não fazem. É resto de chinelo, latinhas de bebida, pets de todo gênero, frascos de shampoo, tudo que vocês podem imaginar de lixo mesmo, assim, de resíduos. Mas eu acho que isso é bem naquela história que a gente sempre fala, que é a falta da conscientização do público, né? Do público, que eu digo assim, do bem público. Não existe jogar fora, né? Porque tá todo aqui no planeta. Você não pega o lixo e manda para Marte. Exato. O lixo vai ficar aqui, Exato. o resíduo vai ficar aqui. Então, tudo que você produz vai ficar aqui, né? Não existe essa possibilidade da gente se livrar disso. Mas, gente, acabou o tempo. De novo. Um assunto que tinha bastante coisa pra gente falar. A gente conseguiu abordar de maneira bem satisfatória. Procura a gente no Spotify como Condomínio Informal. Você vai pegar a nossa lista lá já direto. No YouTube também. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.